Muito bem, galera. Chamada sendo gravada, estamos aqui. Vamos para a gente poder correr, então, para terminar essa prova do ano 2022 inteira, tá? Provinha do Enem. Gente, lembrando, vamos responder apenas a parte de clínica. Essa daqui é a prova do Enem 2022, primeira aplicação, tá certo? A gente vai fazer até chegar em 2024, eu acredito que dá tempo. Aí a gente vai resolver essas últimas provas aí mais recentes, tá? As quatro provas mais recentes. Então vamos lá, galera, olha só. A primeira questão, deixa eu só tentar mudar um negócio aqui, tá, gente? Deixa eu ver. Se ficar pronto, assim fica melhor, eu acredito. É, porque eu passo assim, muito bem. Gente, a primeira questão de química foi a questão 97, viu? Questãozinha 97, ó. Então a gente já observa que nesse ano aqui demorou um pouco mais, né? É uma espécie de revisão, né, Gabi? Uma revisão com a resolução da prova de 2022, certo? Então, ó, questão 97, gente, diz assim, ó. Água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação na estação de tratamento, numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são nessa ordem: coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos? Então, gente, isso aqui é uma questãozinha básica de processos químicos, né, que vão acontecer. Então, vocês vão ter que dizer qual vai ser a etapa da retirada de grande parte dos sólidos. A gente quer saber. Todo mundo vai de filtração, ninguém vai com uma questão, com alternativa diferente. A gente precisa entender aqui, inclusive aqui, gente, são de processos de separação de misturas, tá? Esse conteúdo. Todo mundo aqui vai de letra C. Ei, não, vou mudar. Você vai de Eu quê? acho que eu iria para B, decantação. Pronto, vamos lá. Algumas foram B, outras foram filtração. Vamos lá, gente. Explicar para vocês o que é cada processo de separação de misturas. Bora lá, gente. Coagulação é o primeiro processo. Gente, essa coagulação, ela não vai retirar nada, como a Amanda falou, certo? Amanda, não é que ela vai elevar. Coagular significa o quê? Coagular é juntar. Então, veja, Amanda, na água você vai ter, ó, várias partículazinhas de matéria orgânica, por exemplo. Só que, Amanda, essas partículazinhas, elas são muito pequenininhas, entendeu? Elas são muito pequenininhas e são muito leves. Então, coagular é o quê, Amanda? É tu adicionar, presta atenção nisso, tá, gente? Anotem que isso é de extrema importância. Coagular é você adicionar alguma substância que vai se ligar a essas partículas que estão suspensas. O que é que significa algo estar suspenso? Quimicamente falando. Suspenso. Seria tipo submerso, separado, né? Isso, muito bem, que tá meio que flutuando ali, entendeu? Tipo, ela nem tá boiando, nem tá afundado, ela tá ali, entendeu? Tipo, tá solta. E é o que a gente faz é adicionar outras partículas. Normalmente, gente, no nosso dia a dia, a gente usa muito o famoso sulfato de alumínio, né? Que é para poder limpar piscina. Porque aí, quando você bota esse sulfato é óxido de alumínio, acho que é sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio acaba se ligando a essas partículas pequenininhas, gente. Essas partículas de sujeira mesmo, entendeu? Matéria orgânica. Aí ela fica pesada. Deu para entender isso, gente? Porque ela fica pesada. Aí quando ela fica pesada, o que é que vai acontecer com essas coisas que estão circulando aqui? Que estão boiando, elas estão ali, tá flutuando, flutuando. Aí ela cai. No processo que ela cai, esse processo de queda é o quê? Quando ela começa a ser puxada lá para baixo. Decantação. Decantação. Muito bem, Amanda. Ela começa a decantar. Aí, quando ela decanta, ela vai ficar assim, ó. Ó, perceba, viu? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Todas as partículas, vou botar até aqui embaixo, ó. Vai ficar tudinho aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui? Todo mundo entendeu isso daqui? Então, coagulação é o quê? É adicionar alguma substância para fazer aquilo
que está em suspensão e para baixo. Aí a Amanda veio e jogou outro conceito. Eita, floculação. Muito bem, Amanda. Floculação é como se fosse um tipo de coagulação. Só que floculação é criar flocos. Flocos, ou seja, como se alguma coisa que vai boiar, entendeu? Vai fazer para que aquilo vá para a superfície. Já a coagulação, não. É o que acontece no nosso sangue, pô. Quando o sangue coagula, é juntar para que ele pare, por exemplo. Entendeu? Tipo, você se cortou. Cara, se o sangue ficar sempre líquido ali, cara, ele vai sair inteiro, tu vai morrer, entendeu? Sem sangue nenhum. Então, a gente tem substâncias no nosso corpo que vão coagular, ou seja, vão juntar essas partículas de sangue, para que elas fiquem mais densas e consigam, por exemplo, fechar aquele ferimento. Então, ó, gente, coagulação, ela vai fazer o processo de retirada? Não, né? Não. Retira não. Então, pode colocar. Gente, aí veja, decantou. Decantou foi pro fundo. Então, toda essa parte aqui ficou o quê? Toda essa parte aqui, ó. E antes ela tava, ó, toda suja. Tava cheia de sujeira. Aí, quando tu pegou e fez isso aqui, quando tu coagulou e esperou decantar, quando decantou, o que foi que aconteceu com essa parte de cima aqui? Ficou limpa. Ficou limpa. Ô, Miguel, tu não retirou, não, a parte sólida dessa parte de cima? Que se tu ligar isso, por exemplo, a um cano aqui, ó, a um caninho, a água que vai sair por esse cano não é uma água limpa? Todo mundo concorda, todo mundo consegue enxergar isso? E vai sair uma aguinha bem limpinha daqui? Então, essa decantação, ela não tirou, não, essa parte sólida? Ai, Fabrício, pra mim não tirou, não, viu? Porque, Amanda, veja, não é que tirou o resto, tirou o quê? O segredo tá aqui, ó. É que na minha cabeça, nesse cano aí, tem bem um filtro que vai deixar as bolonas grandes aí, entendeu? Entende? Pronto, Amanda, veja. Ó, a etapa de filtração, Amandinha, é só para tirar as partículas pequenininhas, o que sobrou. Mas a grande parte da Entendi agora. sujeira, quem tira é a decantação, entendeu? Tipo, não é que, ó, você falar que a filtração ela vai tirar a parte, não está errada. Tá certo? Ela vai tirar partículas que ficaram, mas são partículas que sobraram. Então, a filtração é o segundo processo. Porque, Amanda, seria inteligente a gente pegar um filtro, que normalmente é caro, é muito caro, e a gente desperdiçar com aquela sujeira toda, grossona, pesada. A filtração, ela faz a parte elaborada. O grosso é a decantação, né? Perfeito, isso. Então, Amanda, se te perguntar no tratamento de água, quem é que retira grande parte da parte sólida? Tu vai dizer a decantação. Ok. Perfeito, certinho. Então, ó, letra B seria o correto. Por quê? A letra C faz só, assim, ela só refina, é tirar aquilo que você não tá nem conseguindo ver direito, que normalmente esses filtros, eles são de carvão ativado, né? Inclusive, tira aquelas partículas que dão gosto, que dão cheiro, que dão cor, certo? Não vai ser desinfecção, porque desinfecção não vai tirar nada sólido. O que a desinfecção faz, gente, é literalmente matar micro-organismo. Tá certo? E a fluoretação também, gente. A fluoretação desculpa, a fluoretação é um enriquecimento da água. É tu adicionar flúor à água potável, que inclusive é lei, tá, gente? É lei, porque antigamente o pessoal tinha muito problema com o desenvolvimento de cáries. Então, eles começaram a adicionar flúor na água para diminuir esse número de cáries que a gente tinha aí, principalmente em crianças. Ok? Então tem que lembrar sempre, processo que tira a maior parte, decantação. Quem tira a menor parte, aí vai ser a filtração. Quem vai matar os micro-organismos? A desinfecção, que nesse caso pode ser feito com ozônio, pode ser feito com cloro, pode ser feito com várias substâncias. Tudo bem, né, gente? Deu para sacar, né? Questãozinha muito boa, né? E que todo ano cai, vocês vão perceber no padrão. Inclusive, se a gente terminar a tempo 2022, primeira aplicação, a gente vai fazer 2022, segunda aplicação. Se der tempo, faz 2023, primeira aplicação. Para vocês verem que há uma repetição de questões. Gente, agora nessa reta final é fazer prova antiga, acabou. E aí você vai tentando melhorar naquilo que você já sabe. O que você não sabe, velho, se for muito difícil, lasque-se. Não tem mais o que fazer, não. Beleza? Invista seu tempo vendo ao que você já sabe. Olha a questão 102, gente. Ó, Amanda, lê lá aqui pra gente essa questão 102. Tu consegue ler?
Fabrício, tá muito embaçado para mim. Tá? Eita, pronto. Certo. Então, eu vou ler. Essa daqui é a próxima, eu peço para vocês lerem, ó. De modo... Deixa eu dar um zoom assim, ó. Ver se vai ficar melhor, até para vocês acompanharem. Fica melhor assim? Para acompanhar, fica, né, ó. De modo geral, a palavra aromático invoca associações agradáveis, como o cheiro de café fresco ou de um pão doce de canela. Associações similares ocorriam no passado da história da química orgânica, quando os compostos ditos aromáticos apresentavam um odor agradável e foram isolados de óleos naturais. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que nos seus cheiros, como as substâncias a seguir encontradas em óleos vegetais. Então, a gente tem todas essas substâncias. A característica estrutural dessa família de composto é a presença de quê? De ramificações, de insaturações, de anel benzênico, de átomos de oxigênio ou de carbonos assimétricos. O que é que vai essa característica de aromático? Já é pronto. Cadê feitosa? Aí vai ser o quê, feitosa, o teu? C também. C, né? Pronto, todo mundo marca C. Perfeito, é isso mesmo, tá, gente? Vai ser a presença do anel benzênico, letra C de casa, tá vendo? Ó, todo mundo tem. O primeiro, que é o benzaldeído, tem. O segundo, que é o silicato de metila, também tem. O terceiro, que é o anetol, também tem. O quarto, que é a vanilina, também tem. O próximo, eugenol, também tem. E o cinamaldeído também tem, tá vendo? Todo aromático vai ter anel benzênico. Perfeito? Bora para a próxima aqui, ó. Ó, deixa eu passar aqui. Pronto, passou. Muito bem. Feitosa, você consegue ler essa daqui? Feitosa, vem aí se você consegue dar zoom no teu tablet. Se precisar, eu dou mais um, tá? Aqui. Tá, tu lê pra gente, Feitosa, essa. Etanol é um combustível produzido a partir da fermentação da sacarose presente no caldo de cana-de-açúcar. Um dos fatores que afeta a produção desse álcool é o grau de deteriorização da sacarose, que se inicia após o corte, por causa da ação de micro-organismos. Foram analisadas 5 amostras de diferentes tipos de cana-de-açúcar, e cada uma recebeu um código de identificação. No quadro são apresentados os dados de concentração de sacarose e de micro-organismos presentes nessa amostra. Pretende-se colocar o tipo de cana-de-açúcar que conterá o maior teor de sacarose 10 horas após o corte e que, consequentemente, produzirá maior quantidade de etanol por fermentação. Considere que existe uma redução de aproximadamente 50% da concentração de sacarose neste tempo, para cada 1 mg por litro, de micro-organismos presentes na cana-de-açúcar. Qual tipo de cana-de-açúcar deve ser escolhido? Muito bem. Gente, questão de concentração. Que resolve isso aqui, gente? Tabelinha em química resolve por regra de 3 simples. Não tem muito que a gente ficar pensando, não, tá? Então, veja, ele vai escolher aquele que tem o maior teor de sacarose. Lembrando que a sacarose ela vai sendo consumida pelos micro-organismos. Feitosa leu perfeitamente e disse assim, que vai reduzindo 50% a cada 10 horas. Então, ele quer saber de 10 horas mesmo. Então, reduz 50% para cada 1 miligrama por litro de micro-organismos. Então, a gente vai ter que fazer para cada uma das amostras. Por exemplo, olha aqui. Vou fazer assim, ó. Primeira amostra é a RB 72, tá certo? Gente, essa RB 72, qual é a concentração atual de sacarose que ela tem? Assim que o cara extraiu, tem quanto de sacarose? 13 gramas por litro. Muito bem, perfeito. 13 gramas por litro. Aí, vamos lá. Qual é a concentração de micro-organismos que ela tem? Sacarose e micro-organismos. 0,7 miligramas por litro.
Muito bem. E ele disse assim, Feitosa, ó, eu vou fazer só essa daqui, bem detalhada. As outras, a gente vai fazendo um pouquinho mais rápido, tá? É só para vocês poderem entender a lógica, o raciocínio que eu estou usando. Mas isso aqui é um tipo de questão que dá para fazer bem rápido. Ele disse assim, que reduz 50% para cada quanto de concentração de micro-organismos? 1 miligrama por litro. Pronto, 1 miligrama por litro. Esse daqui, a gente vai saber quanto que vai reduzir, sabendo que a gente tem nesse daqui 0,7 miligramas por litro, ó. Tá vendo? Vai ser isso. Faço o meio pelos extremos. Aí vocês vão perceber um padrão, ó. Eu tô pegando o X e tô multiplicando pela concentração, tá certo? Ó, que vai ser sempre 1, né, nesse caso. Então vai ser sempre X vezes 1, e aqui vai ser a redução vezes o volume, no caso, vezes a concentração de micro-organismos que a gente tem. Isso aqui vai dar quanto, hein? Fazendo de cabeça já, que isso aqui dá para fazer de cabeça. 50 vezes 0,7. 35. Então, há uma redução, há uma queda de 35% no primeiro. Todo mundo sacou que, por exemplo, se eu fosse fazer o segundo aqui é para o RB 84. Concorda comigo, gente? Não é isso? Não ficaria assim, ó, 50% tá para 1 e X vai estar para 0,8. Todo mundo conseguiu captar isso? É só fazer essa regra de 3 em todos eles? Ou alguém ainda ficou em dúvida? Estou pegando, porque o que é que eu estou descobrindo aqui? O que eu tenho que descobrir é o quanto que vai reduzir. Porque no final eu tenho que ver, vai sobrar aquele que tem a maior quantidade, a maior concentração. Então, para eu saber quem tem a maior concentração, eu preciso saber quanto foi que reduziu de cada um. Porque a redução depende da concentração de micro-organismos, tá? Aí isso aqui vai ficar meio pelos extremos, X dá 40. Muito bem, Gabriel. Tá certo, viu? Então, houve uma redução de 40% nesse daqui. Agora, a gente parte para o terceiro. Aí, o terceiro aqui, ele vai ser o RB 92. Aí, do mesmo jeito, 50 tá para 1, X tá para 0,6. Quanto é que dá o X aqui? 30. Muito bem, 30. Gabriel. Perfeito. Isso, muito bem. Aí, vamos passar para o quarto aqui, ó, tá vendo? Não vou nem botar o nome, não. Só vou botar assim, ó, 50 tá para 1, X vai estar para 0,5. Quanto é que dá o X? 25. Muito 25. bem. Então, houve uma redução de 25%. E no último ali, a gente vai ter 50 tá para 1, então X vai estar para 0,9. Então, quanto é que dá essa redução? 45. Muito bem, já dá para a gente ir removendo da seguinte forma. Vocês estão percebendo que as concentrações estão todas próximas, porque vai de 13 até 18, né? Então, fica 13, 18, 16, 14 e 17. Mas não está todo mundo próximo, não? Tá, né? Esse valor que eu encontrei aqui são sempre as reduções, não é aumento, é redução. Todo mundo entendeu isso, né? Que vai cair a quantidade de sacarose, viu? Sacarose vai ser consumida pelos micro-organismos. Então, se vai ser consumida pelos micro-organismos, é porque ela não vai sofrer fermentação. Ela vai ser consumida, certo? Então, ó, daqui, vamos lá. Quais foram os dois que tiveram as maiores reduções? De cara já. O O 2 segundo e e o o último. quinto. Pronto, perfeito. Então, esses dois a gente já pode tirar, tá? Porque eles sofreram as maiores reduções. Agora, dentre esses três, quem é que tá com a maior dos que sobraram? Quem tá com a maior redução? Pronto. Então, a gente vai só ver quanto foi que sobrou do terceiro e do quarto. Aí, quem sobrou mais é o que a gente vai fazer. Então, veja, ó, houve uma redução de 30%. Se liga. Nesse segundo, que é o RB 92, 100% da concentração de sacarose corresponde a quanto? A quantas gramas por litro? No terceiro, que é o RB 92. 100% da concentração. Que é o tanto que tem agora. 16. Tá vendo? Houve uma redução de quantos por cento nela? 30. Então, gente, se teve 30% de redução, sobraram quantos por cento? Houve 30% de redução. Sobrou quanto? 70. Então, eu vou calcular já o que sobrou. 70% é X, ó. Faço o meu pelos extremos. 100x igual a 70 vezes 16,
corto, sobra apenas 10x igual a 7 vezes 16. Fica 7 vezes 10, 70, 7 vezes 6, 42. É isso mesmo, muito bem. E aqui vai dar 112. Todo mundo concorda? Ou eu errei ali? Tá certo mesmo, né? Então, o x aqui dá quanto? O x aqui? 11,2. Muito bem, tá vendo? Então, essa daqui foi a contato que sobrou para o terceiro. Isso é o terceiro, tá? 1, 2, 3, o terceiro. Que é, nesse caso, o RB 92. Agora eu vou fazer para o quarto, que vai ser o SP 79. Vamos lá. 100% da concentração no SP 79 corresponde a qual concentração? Olha, 14. 14. Muito bem. Se teve uma redução de 25, sobrou quanto? 75. Pronto, então para 75, vamos ver quanto é que tem? X, ó. 100x igual a 75 vezes 14. Deixa x de um lado da igualdade. 75, eita, meu Deus, burrice. 75 vezes 14 sobre 100. Aí eu vou fazer assim, Miguel, eu não sou besta nem nada. Na hora da prova, eu não vou fazer 75 vezes 14, quando sou nem doido, tá? Eu vou simplificar 75 e 100 por 25. Por quê? 75 por 25 dá quanto? Qual é o número multiplicado por 25 dá 75? 3. 3. Agora, 100 por 25 dá quanto? 4. Tá vendo? Então, eu vou fazer assim, ó. 14 por 4, que fica 7 em cima, 2 embaixo. Fica 3 vezes 7, 21. 21 sobre 2. Metade de 21, gente. 10,5. Vem cá. Quem foi que sobrou? Quem foi que ficou com mais sacarose no final do processo? O terceiro. Então, letra C de casa. Questão de concentração. Soluções. Fabrício, O Oi. trabalho é mais os cálculos não mesmo. seria assim, não seria mais fácil fazer, tipo, no caso, como são as porcentagens fechadas, tipo, fazer 50% do coisa, aí metade e subtrair, não? Não seria mais rápido, não? Como assim, Miguel? Eu não entendi. Tipo assim, diminuiu 50%. Aí você pega os 50% dele, que é 14, aí você faz tipo de cabeça, assim. Não ficaria mais rápido, não? Não daria certo. Não sei, Miguel, se daria certo. Nesse caso ficaria 14, sobraria 7. E no outro, não, Miguel, porque você está considerando como se tivesse tipo 50% de redução, e não foi. Tá vendo que cada um teve uma redução que foi específica, ó. O terceiro, por exemplo, reduziram-se aqui 30% só. Você poderia ter reduzido 50, mas na verdade só reduziu 30. E o outro aqui, ó, reduziu 25. Poderia ter reduzido 50, mas só reduziu 25, tá vendo? Aí você tem que saber a Então, quantidade mas, correta. tipo, eu faria os 50%, exemplo, do 14. Aí, que é Dá 7. certo. Aí faria de novo, aí dividia, né, por 3,5 para achar os 25% e faria a subtração. Pronto, pronto, Miguel. Se você achar que é mais fácil assim, pode fazer de boa, viu? Não está dizendo para se livrar de multiplicação, de divisão, não é isso? De tantas multiplicações, tantas Eu acho divisões. que essas por 3, quando você faz, tipo, 10%, 10% tu só joga a vírgula e depois multiplica. Eu acho que é mais rápido. Pronto, perfeito. Pode ser feito. Se você achar que é mais fácil assim, faz, viu? Não tem problema não, beleza? Bora, pode passar para a próxima, velho? Pode, né? Mas, e vocês vão perceber um padrão, gente, nessas provas. Eu quero que vocês percebam um padrão. Ó, 109, gente. Essa questão aqui, 109. Deixa eu dar um zoom aqui nela, ó, para eu ler. Ó. A biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em nono e disacarídeos, processo que pode ser conduzido em meio ácido, conforme mostra o esquema. Nessa conversão de polissacarídeos, a função do íon H+, é fazer o quê?
É dissolver os reagentes, é deslocar o equilíbrio químico, é aumentar a velocidade da reação, é mudar a constante de equilíbrio da reação, ou é formar ligações de hidrogênio com o polissacarídeo. Então, a gente tem aqui, galera, ó, todo mundo está conseguindo ver o polissacarídeo aqui, ó, que é esse cara aqui todinho, esse grandão, ó. Se ligaram aqui, ó. É esse cara aqui. Ai, meu Deus, cadê? Pronto, tá aqui. É esse cara aqui todinho. Isso aqui é um polissacarídeo, ó. O que o cara fez foi o quê? Adicionar o H+. Aí, veja, quando ele adicionou o H+, o que o H+, ele fez com ele aqui, olha o que foi, ó. Ele se ligou, tá vendo? Com esse oxigênio. Ele se ligou com o oxigênio, mas olha o que foi que ele fez depois, o que foi que aconteceu. Olha, ficou esse pedaço aqui, que foi esse pedaço de cá, ó, tá vendo? Deixa eu botar aqui, assim, fica melhor. Massa, e aqui também, ó, da mesma cor. Tá vendo? Eu fiquei com esse pedaço, e depois fiquei com esse outro pedaço aqui, ó. Ó, vê se vocês vão conseguir enxergar isso, ó. Vocês estão vendo aqui? Que o que ele fez foi repartir, ele dividiu o polissacarídeo todo em 2 pedaços. Então, o que ele fez foi, porque esse pedaço aqui que eu pintei de azul do polissacarídeo, ele não é usado. Quem é usado é o segundo, tá vendo? O segundo. Então, o que esse H+ fez foi o quê? Ele dissolveu os reagentes. Dissolver. Não, né? Não houve solução, não, disso aqui não. Ele deslocou o equilíbrio químico. Primeira coisa, para se ter equilíbrio químico, você precisa ter sempre a seta dupla, tá? Ida e volta. Aí sim você vai ter o equilíbrio químico. Aqui você tem seta dupla? Não. Então não deslocou o equilíbrio químico. Corta. Letra C. Ó, vamos lá. Aumentou a velocidade da reação. Tipo, porque veja, essa quebra ela poderia ter acontecido naturalmente ou em relação ou com outra substância? Ela poderia acontecer sim, né? Perfeito. Então, o que esse H+ fez foi, na verdade, aqui o quê? Pegar esses elétrons do oxigênio, tá vendo? Para que você tivesse, de fato, essa ligação ficando mais fraca. Então, foi isso. Realmente, ele aumentou a velocidade da reação. Porque, Se você veja, gente, observar, no final ele fica. Isso, me parece agora, ó, ele sai, né? isso, então ele não foi Não é usado, tá vendo? ele não é decomposto, né? Que chama? Isso, no caso, ele não é consumido. Ele não vai ser Consumido, isso. consumido. Não é Então, consumido. nesse caso, ele aqui funcionou. Qual é o nome da substância que a gente diz que houve apenas aceleração, ele só acelerou, ele não foi usado? Começa com C. Catalisador. Muito bem, ó. Catalisador. Tá vendo? Ele só serviu para quebrar mesmo a ligação mais rápido. No caso, para acelerar a quebra da ligação. Tanto que no final ele não foi usado, então ele foi catalisador. Letra D. Muda a constante de equilíbrio da reação. Não, gente. Para se ter equilíbrio, é preciso ter essa seta dupla, tá? Então, aqui, ó, bicondicional, não pode ser. Letra E. Formar ligações de hidrogênio com o polissacarídeo. Gabi tinha marcado a letra E. Só, Gabi, por que é que não pode ser essa daqui? Para formar ligações de hidrogênio. Porque, veja, quando ele se ligou aqui, ó, Gabriele, se liga, viu? Quando o H se ligou aqui, ele ficou desse jeito, ó. Desse jeito aqui. Só que, Gabi, para ser ligação de hidrogênio, o hidrogênio precisa estar cercado ou ele só precisa ter uma ligação? Hein, Gabi? Uma só para essa ligação de hidrogênio? Não, Por ele exemplo, tem se que eu estar tivesse... com um H-FON. Isso, perfeito. E tem que estar em ambos os lados, viu? Tem que ter partícula FON de um lado, partícula FON do outro, viu? Ó. Então, eu precisaria tecnicamente, isso, Gabi, sempre ambos, viu? Ligação de hidrogênio, só se você tiver hidrogênio cercado. Não é ele fazer ligação, ele está cercado por algum dos átomos da partícula FON. Então, ele poderia estar cercado de um lado, por exemplo, para o flúor e o outro por um nitrogênio. Isso aqui é ligação de hidrogênio. Sacou? Aqui dava para a gente fazer, inclusive,
por eliminação, né? E chegaria aqui realmente na letra C. Mas sempre olhem assim, gente. Então, ele não falou do H+, então, olha, no começo ele estava aqui. Na metade ele estava aqui. No final ele estava aqui, nem foi usado. Se não foi usado, só foi um catalisador. Catalisou a reação, ou seja, ele não foi consumido, só acelerou. Tranquilo? Pode passar para a próxima. Vamos lá. Olha a próxima. Eita, agora essa aqui eu vou querer que Miguel leia para a gente. Essa daqui, ó. Miguel. O ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, um analista neutralizou uma alíquota de 25 mililitros do vinho com NaOH a 0,10 mol/litro, consumindo um volume total de 8 mililitros dessa base. A reação para esse processo de titulação é representada pela equação química A concentração, né? a concentração de ácido tartárico no vinho analisado é mais próxima de... Muito bem, gente. Concentração. Concentração também, regra de 3. Sempre, gente. Te dá essas concentrações, te perguntar, concentração final, regra de 3. Não tem para onde correr. Aí tem que usar a equação que ele te passou aqui, viu? Não, a gente não tem dúvidas. Vai ter que usar. Porque, veja, ele disse a alíquota, ou seja, o volume de vinho que ele usou foi 25 ml, e usou hidróxido de sódio, ou seja, soda cáustica, a concentração de 0,10 mol por litro. E disse que consumiu 8 ml dessa base. Então, olha só, o que a gente vai precisar fazer aqui primeiro é determinar quantos mols de base foram consumidos dentro desses 8 ml. Todo mundo entendeu isso? Descobrir qual foi a quantidade de mols. Porque, veja, a gente tinha a concentração e tivemos aqui o volume que foi consumido. Eu sei assim, ó. Eu sei que eu tenho NaOH. Gente, fazendo esse NaOH aqui, dá para a gente determinar qual que vai ser a massa, gente, desse NaOH, 1 mol de NaOH. A galera que fez muita questão de estequiometria, eu acredito que consiga lembrar da massa do sódio, da massa desses carinhas, né? Dá para fazer. Dá, não dá? Muito bem. Então, vamos lá, ó. A gente vai fazer isso aqui, viu? Então, vai ficar, ó, cada sódio tem mais ou menos quanto, gente? 11. 11? Não, calma. Certo, veja aí. A galera que lembra aí, tipo, que faz bastante. 22. Isso, muito bem. Entre 22, eu vou botar 23, que ele é mais próximo de 23, tá? A 23 tá. e uns quebrados. Aí, então, vai ser, só de sódio tem 23, de oxigênio tem quantos? Quantas gramas tem? 16. E hidrogênio? 1. Muito bem. Então, aqui vai ficar 23 mais 17. Quanto é que dá isso aqui? 23 mais 17? 40 gramas. Ou seja, se liga, cada mol, eu sei que 1 mol de soda cáustica tem 40 gramas. Então, quantos mols vão ter a quantidade que foi consumida? Gente, foi consumido quanto de soda cáustica? Eita, não, mas é 8 ml, né? Não, deixe. Eu pensei que ele tivesse dado em massa, gente. Desculpe, viu? Então, moiou. Eu pensei que ele tivesse dado em massa. Mas ele deu 8 ml. Não, Jéssica, não dá não. Porque ele passou volume. Volume eu não consigo. Tá certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Fica bem melhor fazer da seguinte forma. Ele disse ali que tem 0,10 mols para cada litro e me deu a reação aqui, ó, Jéssica. Ele me disse que são 150 gramas de ácido tartárico para, olha, quantos mols de soda cáustica? Aqui. 2. Então, para 2 mols, tá vendo, ó?
Vou até botar aqui, ó, NaOH. Porque ali, gente, eu pensei que desse para fazer, mas me desculpe, não vai dar não, porque todo mundo entendeu, né, o porquê que não vai dar para fazer dali. Sim, né? Muito bem, então por isso, tá, gente, que não vai dar mesmo, certo? Mas ali eu consigo fazer até de um outro jeito, vejam só. Porque eu sei do seguinte, falando do NaOH, eu sei que a substância que ele usou tem uma concentração de 0,10 mols para cada litro. Ou seja, a gente sabe que dentro de 1 litro ele vai ter 0,10 mols. Tá vendo? Então, 1 litro de substância tem 0,10 mols. A gente utilizou 8 ml. Gente, 1 litro são quantas ml, na verdade? 1 litro são quantas ml? 1000. 1000. Então, olha, então a gente vai fazer assim, ó. Para 1000, ou seja, a cada 1000 ml, a gente tem 0,10 mols. Então, como a gente teve 8 ml dessa criatura sendo consumidas, vamos ver quantos mols, na verdade, foram utilizados. Faço o meio pelos extremos, tá, gente? Aqui, ó, eu fico com 1000x igual a... Gente, 8 vezes 0,10 dá quanto? 0,8. Muito 0,8. bem. Perfeito. O 1000 eu posso escrever como sendo 10 à terceira. Vai ficar errado eu escrevendo assim, não, né? Vou escrever, inclusive, para facilitar o cálculo. Deixa x de um lado da igualdade, eu fico com 0,8 sobre 10 à terceira. Posso subir a base 10 para cima. Se eu puder, bota ela para cima, ela fica como? Vai ficar 0,8 vezes quem? Negativa. 10 a menos 3. Muito bem, Gabriela. Então, é essa quantidade aqui. E ainda posso fazer assim, ó, dizer que é 8 vezes 10 a menos 4, porque eu odeio número decimal. Isso aqui, claro, a gente encontrou em mol, né? Tem que lembrar. Então, a gente utilizou essa quantidade de mol aqui. Aí, se liga, o que foi que a nossa reação disse, Amanda? Ela disse assim, que para cada 150 gramas de ácido tartárico, a gente vai usar 2 mols de NaOH. Então, quantas gramas a gente vai utilizar sabendo que nós temos 8 vezes 10 a menos 4 mols? Meio pelos extremos, ó. 2x igual a 150 vezes 8 vezes 10 a menos 4. X vai ser igual a 150 vezes 8 vezes 10 a menos 4 dividido por 2. Dá para cortar isso com isso, não dá? E fica 4, ó. Gente, façam aí 150 vezes 4. É a mesma coisa que 15 vezes 4. 15 vezes 4 dá quanto? 90 Não, 15 vezes 4? a 60. 60, muito bem. Tá, aí fica 600 vezes 10 a menos 4. Bora melhorar isso. Se eu botar 6, fica 6 vezes 10 a quanto? Para eu desaparecer com esses 2 zeros. A menos 2. Muito bem, tá vendo? Olha. Isso aqui, lembrando, né? Eu encontrei em gramas, viu? Aí, olha, tem que se ligar, viu? Ó, essa quantidade aqui de ácido é que eu tenho no volume todo de vinho. Gente, só que, então, esses 6 vezes 10 a menos 2 gramas vai estar para qual volume de vinho? Qual foi o volume de vinho que ele usou? Porque eu encontrei aqui, esses 6 vezes 10 a menos 2 que eu encontrei, é todo o ácido tartárico que eu tenho naquela quantidade. Muito bem, Jéssica. Então, isso aqui é o que eu tenho em 25 ml. Ele quer, olha o que é que ele quer. Ele quer grama por litro, pô. Grama por litro. Então, olha, quanto que vai ter em 1 litro exatamente? Bora para a gente converter esse ml. Eu vou tirar esse ml. Aí eu troco o ml por quanto? Esse ml. O m eu posso trocar por quanto? Por 10? Por 1000. Não, gente, por 1000 não. 10 à terceira? É mili. Mili era o quê? Lembra, eu tinha A menos mili 3. na micro. Muito bem, perfeito, tá vendo? Porque eu tinha mili, micro, nano, todo mundo lembra disso, né? Micro, mil,
Meu Deus, mili, micro e nano, certo? Então é 10 a menos 3. Então aqui fica 25 vezes 10 a menos 3 litros. Por quê? Porque litro tem que estar abaixo de litros. Eu não posso usar duas unidades de medidas ali, certo? Então vai ficar meio pelos extremos, 25 vezes 10 a menos 3 vezes x igual a 6 vezes 10 a menos 2. Então, o x aqui só pode ser igual a 6 vezes 10 a menos 2, tudo isso dividido por 25, vezes 10 a menos 3. E agora ali, galera, como é que vai ficar ali, quando eu fizer? E aí, gente? Faz logo, gente, dica, façam logo essa base 10, pô, aqui vocês estão bem, bem lentinhos, viu? Quando é que vai dar? Isso aqui fica 6 sobre 25 vezes quem? Vezes 10 a primeira. Isso, muito bem, ó, tá vendo? Então fica 60 sobre 25, não é isso? Mesma coisa que Eu 60 sobre pensei em 25. fazer logo a divisão, porque os números são diferentes. Aí Sim, depois nem tranquilo. precisaria fazer a base 10, entendeu? Entendi. Perfeito. Pode ser também. Vou simplificar por 5, tá? Em cima por 5 embaixo, ó. Porque 60 por 5 dá 12, né? Porque 12 vezes 5 é 60, embaixo fica 5. Agora sim, ó. 12 por 5 dá 2. Eita, só por começar por 2 já vai ser quem? B. Isso. Tá vendo? Não precisei nem terminar. Já levei em consideração. Regra de 3 de novo, viu, gente? Aí, vejam, tem que se acostumar. Com esse tipo de questão, tem que se acostumar, não tem pra onde correr, não, viu? Então, o que é que a gente tem que fazer? Resolver todas as provas anteriores. O máximo de prova anterior que a gente puder. Beleza? Vou passar, viu, aqui? A próxima, tá? E eu vou disponibilizar esse material para vocês quando terminar, viu? Quem não tiver conseguindo copiar a tempo. Olha a 112. Ô, Feitosa, lê essa 112 pra gente, por favor. Um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore, CaCO3, a uma solução aquosa de ácido clorídrico, HCl, observando a liberação de um gás e o aumento da temperatura. O gás obtido no experimento é o... Muito bem. Ó, a gente já tinha visto isso daqui em ensaios, não foi? A gente viu isso aqui em sal. Porque, veja, a mármore é o carbonato de cálcio. Gente, quando eu pego carbonato de cálcio e misturo ele com qualquer tipo de ácido, o que é que vai acontecer com ele? A gente disse, a mármore é sensível ao quê? Neutraliza, ok, perfeito. Porque a gente tem É que um lembrar que a óxido mármore. mais um ácido, né? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. A mármore, que é o carbonato de cálcio, é sensível a ácido. Por isso mesmo que a gente tem que tomar cuidado com, lembra, química ambiental e também a parte de biologia. Nós temos o embranquecimento dos corais, correto? Todo mundo lembra disso? Embranquecimento dos corais. Que acontece com que está atrelada diretamente à acidificação dos oceanos, não é isso? Porque tem que lembrar o quê? Que esses corais, corais possuem, em sua grande maioria, a constituição carbonato de cálcio. Tá vendo? Então você vai fazer com que haja uma quebra naquilo ali. Entendeu, gente? Oi, Amanda, diga aí, Amanda. Ô, Fabrício, o branqueamento eu acho que é relacionado à temperatura, não é a calcificação, não? Dos corais, do exoesqueleto? Está relacionado a esse aumento de H+. Também, Amanda, são as duas relações, né? Sim. Porque também você vai ter até as próprias conchas de animais também, né, sendo danificadas, tudo isso, porque tudo vai ter relação à questão do pH, O tá certo? pH ácido, sim. Isso, justo, do pH ácido, beleza? Então, agora a gente precisa lembrar aqui, ó, Amandinha, mais essa questão desse carbonato de cálcio extremamente sensível a qualquer tipo de ácido. Ele juntou com ácido clorídrico, mas poderia ser qualquer outro tipo, tá? Qualquer outro tipo de ácido que você colocasse ia ser do mesmo jeito.
Aí, qual é o gás que... Porque eu mostrei para vocês qual que seria a reação, né? Que ia acontecer aqui. Porque, veja, eu ia ter do outro lado a famosa cal, não é isso? Ia ter o óxido de cálcio, mais quem? Quem foi que sobrou dali? Já O tirei. CO. O CO quanto? CO2. Muito bem. Então, ó, CO2 é gás, borbulha, Sim. sim. Então, letra C. Porque, gente, é isso mesmo que acontece, tá? Ele é quebrado da seguinte forma, ó, CaCO3. Quando você mistura com qualquer tipo de ácido, você vai ter a cal, que é o óxido de cálcio, mais CO2, mais você pode ter ainda água, tá? Porque é, nesse caso, neutralização. E tem que ter um sal mais uma água, né? Certinho? Deixa eu passar aqui para a próxima. Eita, essa daqui agora, olha. Miguel, lê essa aqui pra gente, Miguel. Durante o ano de 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes de possíveis contaminações pelo SARS-CoV-2, causador do Covid-19, diversas alternativas foram buscadas para os procedimentos de descontaminação de materiais e ambientes. Entre elas, o uso de ozônio em meio aquoso como agente sanitizante para pulverização em humanos e equipamentos de proteção em câmaras ou túneis, higienização de automóveis e ambientes fechados e descontaminação de trajes. No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio, à formação de subprodutos, ao nível de concentração segura e às precauções necessárias. O grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessa substância deve-se à sua ação química como Muito bem, gente. Qual foi a substância que ele está dizendo que vai ser usada indiscriminadamente? o ozônio. O ozônio, o O3. Pronto. Gente, o ozônio, o O3, ele é tão perigoso por quê? Isso aqui, inclusive, a gente comentou sobre isso, o ozônio. É um alótropo, o alótropo do O2. Ele é catalisador, ele é oxidante, ele é redutor, ele é ácido, ele é base. Ele é oxidante. Muito bem, perfeito, ele é oxidante. Tem que lembrar, ele é o alótropo, ó. Ele é o alótropo do O2, né? A diferença é que o O2 ele é mais estável. Então, se ele é mais estável, consequentemente, ele é menos oxidante. Enquanto esse cara aqui, o O3, gente, ele é oxidante pra caramba, tanto que ele é usado como tratamento, ele era utilizado como tratamento de água. Parou, por quê? Porque a galera tava usando indiscriminadamente. Então tava tendo muito acidente, entendeu? Ah, e tu lembra, né, Jéssica? Eu não vou nem repetir o que eu falei. Mas é isso, tá vendo como ficou? Muito bem. Aí a galera ainda vai e aplica, né? Em lesão, em ferimento, umas paradas bem loucas, né? Tá vendo? É isso mesmo, gente. Não pode ser catalisador, porque catalisador, gente, é uma substância. A gente falou sobre catalisador. Catalisador é uma substância que o quê? Que faz o quê numa reação? Acelera a reação. Muito bem. Ele é consumido, Miguel? Catalisador? Não. Muito bem. Redutor também. Gente, redutor vai ser o quê? Qual é uma substância? O que significa uma substância ser redutora? O que é que tem a ver? Gente, o que é isso? Oxidação e redução. Ele vai doar os elétrons. O agente Perfeito, redutor, muito no bem. caso. Isso mesmo, muito bem. Oxidação significa perder elétrons. Então, quem oxida toma os elétrons, perde elétron. E redução significa ganhar elétrons. Ganha elétrons. Então, quem reduz fornece elétrons para o outro. Nem é ácido, nem é base. Não tem nada a ver, gente. Ácido de base, pelo amor de Deus, viu? Aqui realmente a gente não tem, faz nem sentido isso aqui, tá? Se fosse pelo menos o CO2 sim, porque o CO2 ele é um óxido. Ele é um óxido de que tipo? Ele é um óxido ácido ou um óxido básico?
O CO2. Ele é um óxido ácido. Muito bem, perfeito, tá vendo? Aí, se fosse CO2, tranquilo, até a gente poderia falar sobre caráter ácido ou básico, mas como é O3, ozônio, nada tem a ver, viu? Agora, Amandinha, tu consegue ler essa 120 e ver aí? Consigo. O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, seu mineral deve ser refinado, convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido, para aumentar de 0,7% a 3% a abundância de um isótopo específico, o urânio 235. Uma das formas de enriquecimento utiliza a pequena diferença de massas entre os hexafluoretos de urânio 235 e urânio 238, para separá-los por efusão, precedida pela vaporização. Esses vapores devem efundir repetidamente milhares de vezes através de barreiras porosas formadas por telas com grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos de enriquecimento. Considerando a diferença de massa mencionada entre os dois isótopos, que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregado para tal finalidade? Muito bem. Aí, gente, peneiração, centrifugação, extração por solvente, destilação fracionada ou separação do tipo magnética. Quero pegar urânio, ó. Quero pegar urânio 235, certo? E quero enriquecer ele. Ou seja, para enriquecer ele, o que eu vou fazer é pegar uma outra espécie, que é o hexafluoreto de urânio 235. Então, hexafluoreto de urânio. Então, o urânio está ligado a quem? Urânio. Ao flúor. Ao flúor. Aí o que tu tem que fazer é arranjar uma forma de separar esse urânio do flúor. Porque aí você vai fazer o processo de enriquecimento, tá vendo? Porque você vai tirar o 235 de lá para transformar ele depois em 238, tá vendo? Aí o que ele faz primeiro, esse primeiro método que ele faz, é efundir, né? Efundir, no caso, colocar vários vapores dentro, milhares de vezes, entendeu? Naquele urânio. Mas ele está perguntando o que é que a gente pode fazer agora para que se torne mais viável, se torne um pouco mais rápido. Letra D, ó, todo mundo de destilação fracionada. Outra pessoa ali, né? Alguns. Vamos esperar ver aí, né? A galera pensar um pouquinho, viu? Porque eu tenho algumas cores, né, gente, para poder fazer, né? A gente pensando, ó. Poderia ser porque o urânio é um metal e o flúor é um metal. Pronto, vamos esperar. Ó. Teve gente que marcou, cadê, ó? Destilação, Mas temos a aqui a de B. separação metálica não é entre metais? Pronto, ok. Pronto, sim, sim, E é sim. por isso. Aí, será que faria sentido o que Jéssica disse? Tipo, Não. separação metálica? Não, né? Porque aí você só ia puxar a molécula toda, né? Já que a molécula tem urânio, né? E ainda mais ia puxar entre aspas, né? Porque depende se o urânio ele é um tipo de material ferromagnético ou não, né? Porque se ele não for ferromagnético, meio que não vai adiantar de nada. E aí, gente, existe outra forma. Vamos lá, o que é peneiração? O que é peneiração? É sólido e sólido. Como? Peneiração, o que é? Feitosa diz aí, Feitosa. Eu estava dizendo que era sólido, sólido. Sólido, sólido, perfeito. E aí, essas partículas precisam ter diferença de quê? É de massa ou é de tamanho? De Tamanho? tamanho. Tamanho. Então, pode ser isso? Não. 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 Então, ó, eu posso tirar já. Agora, o que diabo é centrifugação? A máquina de lavar. É o de Pronto. sangue. O... Pronto, Separa perfeito. por densidade. Muito bem. Agora sim. Separa por densidade. Perfeitamente. Vem cá.
O que a gente quer fazer é o seguinte, ó, eu vou reler aqui, tá? Ele disse assim, ó, para tanto o seu mineral deve ser refinado, convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido para aumentar. A abundância desse isótopo, beleza, é uma das formas de enriquecimento, utiliza a pequena diferença de massa entre os fluoretos de urânio e urânio 238. Gente, massa, qual é a forma de densidade que a gente já viu? Densidade é a divisão entre quem? Massa, volume. Massa e volume. Perfeito, ó, densidade é massa e volume. Se você tem o mesmo volume, se você tem o mesmo volume de urânio 230, de hexafluoreto de urânio 235, de urânio 238, o que você vai usar para diferenciar os dois é o quê? Os volumes são iguais. A densidade. Isso, e para a densidade ser diferente, o que é que precisa ser diferente entre eles dois? A massa. A massa. Então, ó, a centrifugação, será que não dá não, gente, para poder fazer? Que você pega as duas substâncias, rotaciona eles várias e várias vezes, aí a diferença da densidade, até porque o hexafluoreto está ligado a 6 flus, 6, imagina, ele é bem mais denso, né, consequentemente. E aí você consegue separar os dois, ó. Então, centrifugação, perfeitamente. Letra B de bola, viu, gente? Centrifugação, porque você vai utilizar a diferença de densidade entre os dois. Extração por solvente. Gente, não tem como. Peraí, onde Mas- que ele fala que o volume é igual? Não, porque você vai considerar os volumes sendo iguais. Porque, veja, ó, ele disse assim, que ele está pegando, cadê? Ó, ele disse assim, ó, para tanto, seu mineral deve ser refinado, convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido para aumentar de 0,7 a 3% a abundância desse isótopo específico, que é o urânio 235. Ele disse, uma das formas de enriquecimento utiliza a pequena diferença de massa entre eles dois. Então, veja, Feitosa, ele citou que é uma pequena diferença de massa. Então, se é uma pequena diferença de massa, você tem a densidade sendo diferente também. Então, veja, se as densidades são diferentes, precisa ter o quê? Ou o volume ou a massa sendo diferente. Como ele já disse que é a massa diferente, quem é que tem que ser igual? Se por obrigação a massa tem que ser diferente. Você está dando um mês. Muito bem, o volume, esse volume tem que ser diferente. Então, o volume de um tem que ser diferente do volume do outro. Porque ele já subentendeu que as massas seriam diferentes. Pelas massas serem diferentes, o que vai ser diferente também? A densidade. Mesmo que os volumes sejam iguais. Deu para entender isso? Como embananado mesmo, foi a forma que eu tinha falado. Desculpa, viu? Certo? Mas as massas poderiam, ou os volumes poderiam ser diferentes também, tá, Feitosa? Certo? Poderia ser diferente também, viu? Porque do mesmo jeito a densidade daria diferente também. Ok? Mas aqui a gente está levando em consideração que só uma grandeza vai ser diferente. Certo? Ok? Certo. Extração por solvente. Gente, não tem como. Porque, veja, se tu fosse extrair por solvente, os dois urânios não poderiam se misturar, não? Os dois urânios? Porque eles só existem, tá, gente? Poderia, né? Se você fosse colocar a merda da extração por solvente, o que ia acontecer era que você poderia, na verdade, separar de alguma forma, sei lá, o fluoreto do urânio, mas não ia separar os dois urânios, entendeu? Então, não tem como não, isso aqui não. Destilação fracionada, gente, novamente. Não é a destilação, porque destilar você vai quebrar, vai romper aquelas ligações usando, desculpa, romper as ligações não, perdão, você vai dissolver alguma coisa usando a temperatura, certo? Nesse caso é fazer com que um evapore, porque destilação fracionada é isso, é usar diferença de ponto de ebulição. O que é que tem a ver ponto de ebulição com urânio 238 e hexafluoreto de urânio 235?
Muito bem, Gabi, usa-se muito no petróleo, perfeito, destilação fracionada. E você vai aquecendo as porções do petróleo e ele vai se separando, de que forma? Usando o ponto de ebulição. Então, destilação fracionada não pode ser. E separação magnética também não faz sentido, porque seria entre metais distintos. Por exemplo, você teria que confirmar que o urânio ele é um ferro magnético, ou seja, ele é atraído por ímã. Se ele não for, acabou. Então, letra B é o que melhor responde, viu? Ó, letra B de bola. Vou passar para a próxima, tá? Ó, próxima questãozinha. 122, ó. A figura ilustra esquematicamente um processo de remediação de solos contaminados com tricloroeteno, que é o TCE, um agente desengraxante. Em razão de vazamentos de tanques de estocagem ou de manejo inapropriado de resíduos industrializados, ele se encontra presente em águas subterrâneas, nas quais forma uma fase líquida densa, não aquosa, que se deposita no fundo do aquífero. Essa tecnologia de descontaminação emprega o íon persulfato, que é convertido no radical, no radical SO4-, por minerais que contêm ferro 3. O esquema representa de forma simplificada o mecanismo de ação química sobre o TCE e a formação dos produtos de degradação. Esse produto de remediação de águas subterrâneas baseia-se em reações de quê? E analisem aqui a imagem bonitinha, tá? Pronto, todo mundo vai em A, vamos lá. Letra A, oxirredução. B, substituição. C, precipitação. D, desidratação. E, neutralização. Bora lá, ele está dizendo aqui, né, cada uma dessas... ele está falando, vai estar apresentando para a gente vários tipos de reações. Ele quer saber assim, ó, esse procedimento de remediação da água. A remediação vai ser utilizado o quê? O íon persulfato, certo? Então, a gente tem assim, ó, o íon persulfato, que vai ser o S2O8 2-, que vai ser convertido utilizando ferro 3 em SO4-. Ô, gente, o que é que está acontecendo com o NOx dessa criatura aqui, ó? O NOx desse primeiro é quanto? Qual é o NOx dele, dessa molécula? Mais 2. Mais 2? Não, é Não, menos 2, menos não? 2. Isso. Aí, qual é o NOx desse segundo? Menos 1. Houve mudança de NOx? Houve. Se houve mudança de NOx, qual é o tipo de reação? De cara, já. Oxirredução. Muito bem. Ele reduziu. Perfeito. Não pode se substituir, porque, gente, substituição era se você trocasse uma coisa por outra coisa. Por exemplo, assim, ó, você tem A mais BC, isso aqui dando, por exemplo, B mais AC. Tá vendo que houve substituição? Precipitação, tem nada a ver, não é? Você não está precipitando nada. Não está precipitando. Desidratação, não está tirando água dali. E neutralização, não, que não é ácido com base. Tá vendo? Então, só pode ser oxirredução, letra A de amor. Beleza? Quando fala de íons e afins, já pode ficar de... Sim, 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 sim. Perfeito. Certo? 125, olha. Eu vou ler essa daqui também, ó. Ela fala assim: os riscos apresentados pelos produtos dependem de suas propriedades e da reatividade quando em contato com outras substâncias. Para prevenir os riscos devido à natureza química dos produtos, devemos conhecer a lista de substâncias incompatíveis e de uso cotidiano em fábricas, hospitais e laboratórios, a fim de observar
cuidados na estocagem, manipulação e descarte. O quadro elenca algumas dessas incompatibilidades que podem levar à ocorrência de acidentes. Então, a gente tem aqui cada substância e compatibilidade. Considere que houve o descarte indevido de dois conjuntos de substâncias, o ácido clorídrico concentrado com cianeto de potássio e o ácido nítrico concentrado com sacarose. O descarte dos conjuntos 1 e 2 resultará, respectivamente, em letra A, liberação de gás tóxico e reação oxidativa forte. B, reação oxidativa forte, liberação de gás tóxico. C, formação de sais tóxicos e reação oxidativa forte. D, liberação de gás tóxico e liberação de gás oxidante. E E, formação de sais tóxicos e liberação de gás oxidante. E aí, ninguém tem nenhuma sugestão de resposta? Tá. A ou D. Bora ver então, certo? Bora lá. Ó, para pensar junto comigo. A primeira reação foi de quê? A primeira reação não foi ácido clorídrico. Gente, ácido clorídrico é que fórmula? Qual é a fórmula do ácido clorídrico? HCl. Muito bem. Tu pegou HCl e tu juntou isso daqui com cianeto de potássio. Cianeto de potássio. Como é a fórmula de cianeto de potássio? Primeiro, potássio. Qual é a representação? Potássio. K. K. E o cianeto, quem lembra? Não. Cianeto. Aí é silício. Sim. Então fica assim, ó. É assim. Bora lá, pra gente ver isso aqui, ó. Gente, do ácido aqui, quem é positivo? Quem é a partícula positiva? Quem é a partícula negativa? O H é o positivo, o Cl negativo. E do cianeto de potássio? O K é o positivo e o Cl negativo. Muito bem. Então, veja. Esse positivo vai atacar esse negativo. Então, fica KCl mais esse ataca esse. HCN. Gente, se liguem. Eu disse a vocês que o cianeto, ele é o quê? Quando a pessoa ingere ele. Cianeto. A gente viu isso em química orgânica. Muito bem. Ele é um gás tóxico. O cianeto, por si só, ele já é tóxico. Ele é cancerígeno, inclusive. Tá certo? Cianeto. Então, a primeira... Porque, gente, KCl é um sal, pô. Não tem... Sal é sólido, pô. Ó, não tem como, tá ligado? Ele ser gás, não, tá? Então, ele é sólido. Então, o outro tem que ser gás. Então, liberação de gás tóxico. Qual é o que tem gás tóxico na primeira? Que está pedindo respectivamente. A e D. Muito bem. Então, tira B, tira C, tira E. Ó, já tirei todos esses daqui. Agora, o segundo, ele está dizendo que pegou ácido nítrico concentrado e colocou com sacarose. Gente, ácido nítrico, o nosso corpo ele também produz ácido nítrico. Ácido nítrico. E é para fazer, sabe o que com esse ácido nítrico? Gente, ele é extremamente oxidante, pô. O ácido nítrico, ó, ele é oxidante forte,
que inclusive o nosso corpo utiliza, gente, o ácido nítrico para matar micro-organismos. Vocês sabiam? Quem estuda biologia, que já viu a parte de imunologia, a parte de imuno, sabe que o ácido nítrico ele é produzido pelo nosso corpo para matar, literalmente, micro-organismos. Fazendo o quê? Oxidando eles. Então, quando tu pega o ácido nítrico e junta com sacarose, é uma reação oxidativa extremamente forte. Então, não libera gás não, tá, gente? Ó, não libera gás não na segunda. É reação oxidativa forte. Certo? Só vai oxidar mesmo. Porque, gente, anotem no caderno de vocês, tá? Ácido nítrico é oxidante forte. Isso daqui, inclusive, não é química, é biologia. Essa questão seria uma questão interdisciplinar. A primeira parte, sim, a gente estuda isso na química. A segunda, a gente estuda na biologia, na parte de imuno. Mas para quem não estudou, não precisa morrer, não, viu? Só anota que ácido nítrico é um oxidante forte, usado inclusive pelo nosso corpo para proteção. Ele mata micro-organismos, certo? Então, letra A de amor é a resposta correta. É o nosso gabarito. Vou passar aqui, viu? A próxima aqui, ó. Essa aqui é a 127. A nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados com a presença de poluentes e da umidade na atmosfera, causadores de corrosão. O processo de corrosão é espontâneo e provoca a deterioração de metais como o ferro, que, em presença de oxigênio e água, sofre oxidação conforme ilustra a equação química. Uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica e a sua resistência à umidade consiste na deposição de filmes finos nanocerâmicos à base de zircônia e alumina sobre a superfície do objeto que se deseja proteger. Essa nanotecnologia aplicada na proteção contra a corrosão se baseia no quê? A. Proteção catódica, que utiliza um metal fortemente redutor. B. Uso de metais de sacrifício que se oxidam no lugar do ferro. C. Passivação do ferro, que fica revestido pelo seu próprio óxido. D. Efeito de barreira, que impede o contato com o agente oxidante. E galvanização, que usa outros metais de menor potencial de redução. Deixar vocês pensarem um pouquinho, tá? Gabriela, tu marcaria o quê? Gabi aqui. E Feitosa também, marcaria o quê? Eu vou de D também, viu? Também a Amandinha. Já ia perguntar a Amandinha agora. Zé Amandinha vai de quê? D. Pronto, vamos lá, gente. Ó, o que o cara tá fazendo é pegar esse cara aqui e essa alumina aqui, ó, certo? Que é o óxido de alumínio, tá, gente? Inclusive, esse óxido de alumínio, gente, é o que protege o alumínio de corrosão. Vocês sabiam disso, né? E essa alumina é o que protege o alumínio em si dele. Por quê? Quando você tem uma peça de alumínio, o alumínio entra em contato com o oxigênio e ele se torna a L2O3, que é aquela coisa meio escura, sabe, gente? Do alumínio, que é para proteger o alumínio. Então, na letra A diz assim, proteção catódica que utiliza um metal fortemente redutor. Gente, se o metal ele é muito redutor, ele vai ganhar ou vai perder elétrons? Se ele é altamente redutor. Redutor Ganhar. vai ganhar elétrons. Então, veja, eu quero proteger o ferro que está aqui. O ferro. Se eu boto um outro metal em cima do ferro, só que esse metal ele é muito redutor, esse
Esse ferro que oxida com facilidade, ele vai ser protegido por esse cara ou ele vai ficar, na verdade, mais exposto à oxidação? Mais exposto. Perfeito, gente. Então não faz sentido isso. Quando você quer proteger alguém, você tem que botar alguém mais podre do que ele. Entendeu? Então, letra A não tem como não é redutor não. Ó, letra B, uso de metais de sacrifício que se oxidam no lugar do ferro. Gente, ZrO2 e Al2O3 são metais? Que tipo de função é essa daqui? Gente, ZrO2, Al2O3. Gente, que função é essa, gente? Pelo amor de Deus. Que função química é essa? É ácido? É óxido. Óxido. Óxido é metal? Óxido? Não. Não. Então, é metal de sacrifício que tu tá usando? Não, né? Se você tá usando... Ah, mas tem o alumínio, tem esse outro aqui. Mas não é metal não, pô. É o óxido dele, entendeu? C. Passivação do ferro que fica revestido pelo seu próprio óxido. Não, que não tem óxido de ferro. O que eu tô fazendo aqui é evitar esse óxido de ferro de ser gerado, né? Que é o ferrugem. A ferrugem. Nada a ver isso aqui. Efeito de barreira. Sim, eu estou botando essas coisas para ser uma barreira. Por que que a gente pega, por exemplo, o portão de ferro e pinta ele com tinta a óleo? Para poder você fazer um efeito barreira. Entendeu? Você pincela também a própria alumínio e tantas outras coisas. Galvanização, que usa outros materiais de menor potencial de redução. Não. Nada a ver com galvanização. Nada a ver. O que é Letra galvanização? Pronto, olha, galvanização é um processo que você vai utilizar metais, também como se fosse uma espécie de utilizar metal de sacrifício, entendeu? Você vai pegar um determinado metal e você vai pincelar aquele metal com uma camada bem fininha dela. Aí você galvaniza. Sabe o que é galvanizado? Já viu aqueles cadeados que eles são amarelinhos? Já viu, né, Feitosa? Aqueles cadeadinhos amarelinhos. Aquela casquinha dele amarelinha, ali ele é galvanizado. É uma proteção. Então é como se fosse utilizar um metal de sacrifício, pô. Seria tecnicamente a mesma coisa que o B, entendeu? Só que é uma coisa bonita de se dizer, porque são metais meio que específicos que você usa. Você faz muito isso, Feitosa, na galvanização, é para você tipo, evitar o contato de alimentos, por exemplo, com metais mais tóxicos. Então, já viu aquelas latas de leite? Feitosa, lata de leite por dentro, tu não pode ralar ela. Por quê, Feitosa? Porque dentro dela ela está galvanizada. Ela tem uma outra camada de um metal que ele não é tóxico quando entra em contato com o alimento, entendeu? Então, galvanizar é isso, é botar um outro metal na frente, tanto para ele não oxidar, quanto para não ser tóxico para o ser humano e tantas outras coisas. Olha a 130 aqui. O elemento iodo tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo iodo 131, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas do isótopo de iodo 131 foi monitorado por 14 dias, conforme o quadro a seguir. Após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é mais próxima de quanto? Ó. Gente, meia vida isso aqui. Ele vai meia vida em 8 dias. Isso. Porque o que é que significa meia vida mesmo? Dividir a metade. Fica só a metade. Perfeito, muito bem. É o tempo que leva para aquela concentração ser reduzida à metade. Então, vejam. Aí, se foram 8 dias e o período de 40 dias são 5 vezes 8 dias. Muito bem. Então, são 5 meias vidas. Ó, eu gosto de fazer assim, ó. Perfeito, isso mesmo. Ó, Feitosa, tem uma formulazinha também que a gente pode usar que dá uma facilitada, que é a fórmula da meia vida. Feitosa, a gente diz assim, ó, que a massa final
de qualquer isótopo, de qualquer substância, vai ser a massa inicial dividido sempre por 2 elevado a n, sendo esse n o número de meia-vida. Se ligou aqui? Número de meia-vida. Então vai ficar, ele quer saber a massa final. Ó. Qual foi a massa inicial? A massa no começo. 12. 12, muito bem. Sobre 2 elevado ao número de meias-vidas. Se foi 40 anos e tu me disse que uma meia-vida são 6, então quantas meias-vidas se passaram? 8, perdão, 8. Passaram São 5 vezes. meia-vidas. Então, ó, tá vendo? Divide aqui. Então fica 12 dividido por 2 à quinta. 2 à quinta é quanto? 32. Muito bem, ó, tá vendo? Vou fazer por 4, tá? Que fica 3 em cima e aqui fica quanto? 8, né? 3 oitavos. Ó. 0, 0,3. 3, alguma coisinha. Então, 0,3 alguma coisinha. É mais próxima de quem ali? De 0,4. Muito bem, tá vendo? Ó? Letra D de dadinho. Essa questão foi boa. E agora a gente tem a última agora, Feitosa, a última. Em uma aula prática de bioquímica, para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados 6 ensaios independentes nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio, produzindo água e oxigênio. Os resultados dos ensaios estão apresentados no quadro. Os diferentes resultados dos ensaios justificam-se pelo quê? É pela variação de pH do meio, é pelo aumento da energia de ativação, é pelo consumo da enzima durante o ensaio, é pela diminuição da concentração do substrato, é pela modificação da estrutura tridimensional da enzima, pelo que é? Pensem aí e me digam. Eita, essa questão, na verdade, seria mais de biologia do que de química, né? Eu nem reparei. Que ótimo. Né, mais biologia, né? Mas vamos lá, ó. Ele diz assim, ó, que a 10 graus Celsius a gente tem a decomposição de 8, tá vendo? Em 15 graus tem decomposição de 10,5, de 20, 9,5, de 25, de 5, de 30, 3,6, de 35, 3,1. Ou seja, a temperatura aqui, existe um padrãozinho ali, mas não é a melhor coisa, né? Porque ele diz assim, ó, de diferentes resultados dos ensaios justificam-se pelo quê? Pela variação do pH do meio, a catalase, será que vai utilizar o pH? Essa enzima? Tipo, aqui ele falou alguma coisa sobre pH? Não, né? O que pode ter, na verdade, é a temperatura, né, gente? A temperatura. Então, o pH não influenciou, porque ele não apresentou nada. Aumento da energia de ativação. Ele falou alguma coisa sobre energia de ativação? Não. Consumo da enzima durante o ensaio. Não, o consumo da enzima vai, na verdade, fazer com que haja um aumento ou não, né? Tipo, vai acontecer a reação ou sem a reação. Entendeu? Nossa, tensa. Mas o pior que eu queria mesmo é, bem isso, né? Mas o pior que eu queria mesmo ter tempo, sabe, de ministrar de biologia para aprender mais. Ó, diminuição da concentração do substrato. Não. Se você diminuir o substrato, você não vai ter a decomposição. Teria que diminuir essa decomposição. Só falta a modificação da estrutura tridimensional da enzima. E é isso, gente. Gente, modificação da estrutura é o que a gente chama de... Ó, quais são... Vamos lá, me digam aí, todo mundo. Me diz, quais são os parâmetros que vão fazer com que haja uma maior
ou, na verdade, que vai fazer com que haja uma desnaturação de uma, que, gente, enzima é um tipo de proteína, tá? Enzima é um tipo de proteína. Aumentar a Aumento de temperatura. temperatura. Muito bem. Então, e também, gente, pode ter aumento ou diminuição de pH. Só que se liga, por que que o pH não é a resposta aqui? Por que que não vai ser a resposta aqui? Porque Porque ele ele não fala. passou muito bem, perfeito. Tá vendo? E aí, gente, um exemplo de desnaturação de enzima, de proteína usando o pH, são esses processos de alisamento que o pessoal faz. Progressiva. Progressiva hoje em dia é a base de ácido. Porque você pega aquele ácido, altera o pH do seu cabelo é feito de quê? De proteína, pô, queratina. Então, se você variou muito o pH, o que foi que você fez com a queratina que está formando o seu cabelo, o seu fio, a Desnaturou. identidade? Desnatura. Só tem que tomar cuidado. Prof, essa desnaturação, ela é irreversível? Não. Depende da situação. Pode ser reversível, tranquilamente. É o que acontece, por exemplo, essas pessoas que têm o cabelo muito cacheado. Aí elas dão a progressiva. Quando dá 8 dias, o que é que acontece com o cabelo? Tava liso. Mas aí lavou umas 3 vezes, o que é que acontece? Volta a ser cacheado. Por quê? Mesmo que desnature, essa desnaturação, ela pode ser reversível, tá certo? Temperatura do mesmo jeito. Por que é tão perigoso a gente ter febre alta? Por que é tão perigoso ter febre alta? Fora tudo, né? Muito bem, estapora tudo, ou seja, desnaturação até umas horas. Agora vem cá, quer dizer que a Amanda vai ter uma febre de 39 graus, ela vai morrer? Não, só Necessariamente. delirar. Só delirar, muito bem. Por quê? Dependendo dessa temperatura, mesmo ela sendo alta, desnatura, ok. Mas quando a febre passa, pô, volta a ser do mesmo jeito. Elas voltam, as proteínas têm essa capacidade, tá? Então, gente, é isso, letra E. Vocês estão liberados, tá? E, galera, eu vou passar como simulado para vocês uma prova anterior do Enem, tá? Só vai ser uma reaplicação. Eu vou escolher uma reaplicação e vou passar para vocês também, certo? Ok? Mas antes de eu passar isso, eu vou passar, na verdade, um SAIS, que é o último SAIS que eu tenho. Aí, depois desse SAIS, é que eu passo o Enem de fato, ok? E de lista de exercícios, eu vou deixar uma prova anterior do Enem para vocês irem respondendo. Só as questões Enem. Passou 5 listas de física. Tu, com 30 questões, mais ou menos. Foi mais... Você viu a mensagem que eu mandei lá? Não, vi não. Veja depois que eu mandei lá no grupo. Gente, faz uma partezinha, por exemplo. Faz 5 de uma, 5 de outra, 5 de outra, 5, vai fazendo 5 em 5. Porque agora, feito, a gente só está em processo de revisão. Então é só relembrar, ok? Pega Certo. 5 questões de cada listinha e faz. Beleza. Beleza? Cai dar um quantitativo bom, entendeu? Tipo, de Se for física, eu vou 5 fazer... de 5, já dão na quase semana 30 questões, né? Entendeu? Perfeito? Sim, senhor. Porque agora, feito, o nosso foco vai ser nos simulados, viu? Especificamente nos simulados, fazer e corrigirmos. Ok? Para vocês pegarem muita experiência mesmo, entendeu, Feitosa? Porque o que tinha da gente aprender já aprendeu, o que não aprendeu, deixa para a próxima, né?